bandidos estão votados no Bolsonaro? Muito bem. A imprensa suja, o IBOP, os institutos de pesquisa que erraram por diversas vezes, mais uma vez, lançaram uma pesquisa essa semana dizendo que a popularidade do presidente da República caiu demais, como nunca antes visto. Bom dia, seja bem-vindo ao canal Força Educação. Hoje nós estamos aqui para comentar dois eventos que aconteceram ontem aqui na cidade de Fortaleza e também no Brasil. Aqui em Fortaleza nós tivemos o dia da diversidade, da diversidade LGBTQ+, e de outro lado nós tivemos manifestações em favor ao pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, o apoio à sua figura enquanto personalidade pública e também ex-juiz federal que esteve à frente de vários julgamentos relacionados à Lava Jato, e o apoio também à reforma da Previdência. Como podemos enunciar tamanha idiosincrasia, tamanha disparidade nos movimentos que ocorreram no mesmo dia, numa mesma cidade? Bem, no Brasil todo houve manifestações em apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro, a reforma da Previdência, ao juiz Sérgio Moro enquanto figura pública, que hoje é ministro da Justiça, e ao pacote anticrime que fora exarado pelo Ministério da Justiça. O que isso revela para nós? Primeiro, o oposto do que fora mostrado ontem no jornal, na revista eletrônica, como é chamada pela Rede Globo, Fantástico. No Fantástico, na cobertura de ontem, não se falou várias vezes que não havia apoio ao presidente, mas se falou de uma forma muito interessante. Falou simplesmente por não falar, não reproduzir. Só se falava do apoio à figura do senhor Sérgio Moro, enquanto ministro e ex-juiz, e o apoio ao pacote anticrimes. Também o apoio à reforma da Previdência. Mas em nenhum momento, em nenhuma tomada se falou do apoio ao presidente eleito, Jair Messias Bolsonaro. E como vocês viram no primeiro vídeo, tomado a Avenida Paulista, havia apoio sim ao presidente, claramente, tal qual aconteceu em maio. Outra coisa importante de dizer é que o movimento da diversidade LGBTQ+, na mesma São Paulo, apurou mais de 40 milhões de reais em um dia só. E isso nos mostra o quanto a nossa sociedade é diversificada e ela também está em polos e discursos opostos. Se nós formos pegar o livro A Desobediência Civil, de Henry Thoreau, nós vamos observar que a sociedade vivencia a desobediência civil no seu lastro mais enlastecido. Se um lado da população faz várias manifestações com solicitação, com pedido, com clamor público pela liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pela execração do presidente Bolsonaro, uma outra parte da população justamente pede o contrário. Pede a manutenção da pena do ex-presidente Lula, a manutenção do governo do senhor Jair Messias Bolsonaro e o aprofundamento das reformas, inclusive a da Previdência, sendo a de maior destaque. O que isso nos demonstra? O que isso nos esclarece? Que nós estamos sob um novo paradigma. O paradigma da sociedade brasileira atual poderia ser comparado ao da Primavera Árabe, dos idos de 2014 e 2015, em que os povos árabes ali no Oriente Médio foram às ruas contra as repressões religiosas, mas contra também as formas de governo ainda baseadas na teocracia, na interpretação dos dizeres do Alcorão. E hoje nós estamos vendo acontecer a mesma coisa com o Brasil. E é importante salientar o discurso do ex-presidente ao analisar a manifestação de ontem. As instituições são importantes, mas o povo é mais importante do que as instituições. Nesse momento ele fala para um grupo bem seleto, um grupo de seguidores também bastante alinhado à sua imagem e à sua eleição.
em que ele coloca que as instituições, sejam elas o Congresso Nacional, o Poder Judiciário ou quaisquer outras, deve ter como anteparo e deve ter como justificativa o apoio popular, coisa que ele tem. E isso reforça mais ainda o seu discurso por mudanças. Mudanças estas que as manifestações que têm ocorrido, que são diametralmente opostas ao apoio ao seu governo, pedem para que não haja. Então, se nós formos falar em desobediência civil, nós temos dois polos que pregam a desobediência civil. O polo à direita prega um apoio quase restrito às reformas do presidente, inclusive a reforma ao Estatuto do Desarmamento, permitindo o porte e, em alguns casos, aliás, o posse e, em alguns casos, o porte de armas, a reforma da Previdência em si, a reforma tributária. E, no outro polo, à esquerda, nós temos justamente o contrário, a solicitação da deposição do presidente, um impeachment até, ligado aos vários vazamentos relacionados a disparos de WhatsApp e redes sociais para a sua eleição, problemas relacionados à eleição de candidatos fantasmas e laranjas pelo seu partido, PSL, e principalmente os casos envolvendo o seu filho, que, ao que tudo indica, estaria envolvido com o Fabrício Queiroz e uma tomada e uma movimentação financeira injustificada de milhões de reais. Tudo isso no mesmo país. É importante lembrar que nós não temos a hegemonia de um discurso, e acredito que não teremos. É importante também notar que, se há um grupo da população muito insatisfeita com o presidente, é a primeira vez que há um grupo tão satisfeito com a eleição de um presidente que vai às ruas clamar por apoio a ele. Eu lembro-me muito bem, nos idos de 2000, 2001, não, era antes, perdão, era antes de 2000, eu fazia faculdade. Um dia eu não estava passando bem, ia sair mais cedo, mas fui impedido de ir para casa por alguns minutos, porque ocorreu uma grande manifestação em reprovação ao governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que promovia uma série de privatizações de empresas públicas. E, em decorrência disso, várias pessoas queimaram bonecos, queimaram a bandeira dos Estados Unidos, pois diziam que ele era vendido aos Estados Unidos, que ele era apenas um subalterno do governo norte-americano. E, ao que possa parecer mais esdrúxulo, idiosincrático e absurdo, ele foi reeleito com uma ampla maioria depois de votos. Após essa manifestação, que não ocorreu só aqui no Ceará, em Fortaleza, mas aconteceu em várias capitais do Brasil, e foi tão esmagadora que ele ganhou no primeiro turno. Mas as pessoas não saíram em apoio ao presidente quando viram um grupo pedindo a sua deposição porque ele estaria vendendo o Brasil. Hoje nós vemos algo diferenciado. Na semana anterior, foi divulgada uma pesquisa do Datafolha, no jornal Folha de São Paulo, que dizia que o presidente perdia popularidade rapidamente, estaria com o mais baixo nível de popularidade em 6 meses após a eleição, em comparação aos presidentes do século XXI que o antecederam. Contudo, nenhum presidente do século XXI conseguiu levar às ruas uma gama da população a todas as capitais, a 86 cidades, em manifestação de apoio autêntico. Um fato. Mas nenhum presidente enfrentou tantas paralisações em apenas 6 meses de governo. Um outro fato. O que tirar de tudo isso é uma disputa de narrativas. O que tirar de tudo isso? O Brasil vive um momento idiosincrático e vanguardista em termos de política, economia e assistência social. Em termos de política,
um apoio muito grande às reformas do governo, quaisquer que sejam, e há uma grande crítica a todas as reformas do governo, quaisquer que sejam. Há um apoio a uma reforma previdenciária que, em muitos sentidos, afeta o próprio panorama programático da Constituição Federal do Brasil, que diz que nós devemos viver uma previdência solidária e nós vamos mudar esse paradigma para muitos que apoiam o presidente e que assinam embaixo, que atestam essa mudança. De outro lado, há um grupo bastante grande também dizendo que isso é um absurdo, justamente por ser inconstitucional. De um outro lado ainda, nós temos a reforma econômica, que para muitos deve acontecer de qualquer maneira, com incentivo às empresas privadas e a diminuição de concursos públicos, a diminuição da máquina pública e o barateamento do custeio dos serviços públicos. E há também, no mesmo país, na mesma cidade até, um grupo tão grande quanto reclamando que não pode acontecer isso. Que é preciso que o Estado não saia da economia para que a economia continue a prover empregos e desenvolvimentos. O que podemos entender de tudo isso? A sociedade está dividida. E há uma desobediência civil clara que pode redundar numa grande transformação da autoridade, tanto do Poder Executivo, quanto do Poder Legislativo e inclusive do Poder Judiciário. Sem sombra de dúvidas, o que nós podemos ter certeza? A descredibilidade do poder midiático, da imprensa. Isso é um fato. Por todos os lados que se vê, são críticas à imprensa e à sua cobertura fantasiosa, para dizer o mínimo. E isso é muito importante, pois mostra que a sociedade nunca esteve tão envolvida com a política como está hoje. Se você gostou, deixa o gostei, se inscreve no canal e compartilha. Muito obrigado.